um civilista de coração, nascido em Taubaté e educado no tradicional Colégio Lafayette do Rio de Janeiro. Eu nasci no estado de São Paulo, em Taubaté, no dia 19 de abril de 1933. Tenho, portanto, hoje 80 anos. Meu pai, ele era funcionário do Banco do Brasil e foi removido do Rio, de São Paulo para o Rio de Janeiro. Daí a razão pela qual fiz todo o meu curso, desde o primário até a Faculdade de Direito, no Rio de Janeiro. Moreira Alves se formou na antiga Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil, atual UFRJ, em 1955. Já em 1957, era doutor pela mesma universidade, iniciando assim uma vida de grande dedicação à academia e à docência. Essa escolha pelo direito foi curiosa. Eu estava no terceiro ano do científico. Eu estava convencido de que a minha vocação era a vocação de médico. Mas, felizmente, tive o bom senso da percepção de verificar que tinha verdadeiro horror a sangue. De modo que não era possível justamente pretender ser médico com essa ojeriza a sangue. Daí a razão pela qual resolvi, já naquele tempo tinha muita vocação para letras, eu resolvi estudar Direito. E foi graças a isso que o sangue me fez tornar, não sanguinolento, mas uma maneira de exteriorizar uma vocação. Direito Civil, por exemplo, o Arnoldo Medeiros da Fonseca, que era um dos 4 catedráticos da faculdade. Na faculdade, o catedrático era o Gondim Neto, que era meio, isso não se pode dizer, mas era meio maluco, meio destrambelhado. O Arnoldo Medeiros da Fonseca, que a meu ver, como civilista, era o melhor deles. O Santiago Dantas, que era tanto mais talentoso, mas como civilista eu achava inferior ao Arnoldo. E Cláudio Paulo da Rocha, que era livre docente daquele tempo. Não chegou a ser catedrático. Eu comecei a lecionar logo depois, pouco tempo depois de formado. Lá na Piedade, que era naquela época, era uma faculdade particular. Era uma universidade particular. Depois é que eu passei lá para a Nacional, onde fui livre docente. Mas a advocacia nunca fui muito dado à atividade profissional. Com exceção do primeiro ano de formado, em que eu entrei para o escritório de um promotor público. Naquele tempo, o promotor podia advogar. E eu me lembro de fazer muitas petições de direito penal, justamente porque era uma maneira do promotor descartar-se do seu trabalho, entregando isso a estudantes ou então a recém-formados. Mas foi a minha única experiência fora do direito privado, foi essa. E uma experiência relativamente pequena, tendo em vista que foi 1 ano e pouco, 2 anos, um dom, que é justamente esse, que a pessoa se fala 6, 7, 8 línguas e não conhece nenhuma delas bem, conhece mal e porcamente, em geral. Francês, espanhol, que todo mundo, embora fale mal, mas fale. E
italiano alguma coisa. Depois eu passei na Itália dois meses e meio como professor visitante da Universidade de Roma II, que é a Tor Vergata, e aí fui obrigado a falar em italiano. Foi um problema, porque conhecia literatura, mas lida, ao invés de falar. O estudo de diversos idiomas e dos grandes mestres marcaram sua vida como estudante de direito. O apreço pelo latim, idioma que dominava com grande desenvoltura, forjou o cerne do romanista que estava por vir. Levou justamente isso. Foi o latim que me levou. E aí gostei e tive, portanto, mais facilidade em enfrentar o direito romano. Acho que cheguei à conclusão seguinte: foi uma grande coisa, porque era menos sabido do que os outros, de modo que tinha um campo maior. Agora, eu realmente, eu tive como professores de direito romano, era um ano só, o primeiro ano, que era o Matos Peixoto, que era um homem de grande erudição. Agora, tinha um pouco de dificuldade de expressão, mas era um homem realmente... Tem um livro de direito romano que é muito bem feito. Mas ficou no primeiro volume. Não chegou a concluir. Não chegou a concluir. Esse homem, eu já formado, tive muita ligação com ele. E me lembro, inclusive, que o apelido dele era Matos Jararaca. Era terrivelmente... era uma fera, mas eu me dei muito bem com ele, interessante isso. E ele tinha uma bela biblioteca de direito romano, inclusive, e morava em frente de um edifício de apartamento que era de frente àquele em que eu morava. E me facilitou bastante, inclusive com relação a livros. Ele sempre foi muito mão aberta em emprestar livros, evidentemente conhecesse a pessoa. Mas isso me levou ao estudo do latim, e isso me levou para começar a estudar o direito romano. E do direito romano passei para o direito civil. E daí ele ter feito, com 28 anos de idade, eu quase que preenchi toda a carreira de magistério, que eu fiz em meados de abril, o doutorado de direito romano. E depois, em começo de julho, eu fiz a livre docência, também de direito romano, sobre o casamento putativo. E depois, nesse mesmo ano, eu fiz, já no final do ano, em setembro, fiz para catedrático em São Paulo. E aí eu perdi um concurso, ficou conhecido na faculdade, que era o professor Moreira, que seria a nossa bandeira. Eu enfrentava o filho do catedrático, que era o velho Alexandre Correia, e tudo levava a crer que eu fosse ser reprovado, porque tinha poucos títulos, e por isso, obviamente, cairia muito no conceito dos professores. Mas a verdade é que não ocorreu isso, porque eram 4 concorrentes e eu fiquei em segundo lugar. Durante os anos dedicados ao ensino jurídico, Moreira Alves, um civilista clássico, lecionou em diversas universidades pelo Brasil. E daí esse concurso eu fiz por acaso.
Porque me lembro de que, lendo no Diário Oficial, que havia um concurso na Faculdade de São Paulo, e eu naquela época já gostava de direito romano, e já me aprofundado bastante de direito romano, eu resolvi fazer esse concurso, embora fosse uma temeridade, porque enfrentava o filho do catedrático, mas outros dois livros docentes de direito romano, em São Paulo. E eu, que não era nada, naquele tempo eu era bacharel. Num ano só eu fui de bacharel até quase catedrático. De modo que foi aí nesse contexto, é que se eu fosse para São Paulo, eu seria sujeito audacioso, porque fazer um concurso aos 28 anos contra 3 concorrentes da faculdade e absolutamente... esse concurso eu fiz, primeiro ninguém contava com a minha posição, porque achava que o sujeito era muito moço, não entendia daquilo, de modo que não tinha maior importância. E aí eu passei de 5, passei para 9, para os que tinham 5, para 10 do Matos Peixoto, que era eu tive notas para tirar o segundo lugar do concurso. E foi justamente isso que na Faculdade de Direito de São Paulo até hoje ainda se fala nesse concurso. E fizeram um sambazinho, o professor Moreira será a nossa bandeira. Me projetou também no Rio. E em São Paulo eu fiquei conhecido. Quando eu fui fazer o concurso de Direito Civil, eu enfrentei 2 candidatos da faculdade, 2 de São Paulo e eu do Rio. E aí, então, nesse concurso de Direito Civil, eu contava com... Já não tinha mais aquela história do rapazinho do Rio de Janeiro. Essa história do rapazinho do Rio de Janeiro ficou conhecida lá na faculdade, porque em 61, o Jânio Quadros, o concurso ia ser feito na época em que o Jânio Quadros havia anunciado. Mas eu sei que, graças a isso, é que eu fiquei conhecido em São Paulo e os estudantes começaram a sentir que eu era capaz de disputar com os outros candidatos. Fui para São Paulo, fui lecionar em São Paulo e exercer a advocacia em São Paulo. Fui colega de escritório do Silvio Rodrigues. Lecionei na faculdade de 68 até 72. Nesse período eu fui advogado. Silvio Rodrigues. A princípio do Silvio Rodrigues. E depois fui colega de escritório do Frederico Marques. Mas aí eu já tinha sido o professor Alfredo Bozai, me tinha levado como chefe de gabinete dele como ministro da Justiça. Aqui para Brasília. Aqui para Brasília. Mas fiquei uma parte do Rio de Janeiro, uma parte de São Paulo e outra parte de Brasília do tempo. A dedicação ao magistério e ao direito civil e romano resultou em importantes obras jurídicas. Entre elas, Direito Romano, volumes 1 e 2, e Posse, além da importante atuação na parte geral do Código Civil Brasileiro de 2002. Fui um dos elaboradores do projeto de Código Civil Brasileiro. O professor Miguel Reale, em 1968, me convidou, o que para mim foi uma grande honra, porque eu era pouco conhecido no estado de São Paulo, já que eu tinha toda a minha formação vinda do Rio de Janeiro. E apesar disso, ele me convidou para elaborar a parte geral do Código Civil, que é a parte mais doutrinária, a parte mais filosófica do Código. Fui nomeado em 72 para Procurador-Geral da República. Eu, nessa época,
Já desde 69 eu fazia parte, pela faculdade, do projeto do Código Civil, que deu o Código de 2002. Moreira Alves também atuou como advogado e como Procurador-Geral da República de 1972 a 1975. Em 1972, eu lecionava na Faculdade de Direito de São Paulo, quando fui nomeado Procurador-Geral da República. Confesso que foi a maior surpresa da minha vida, porque eu pensei em tudo na minha vida e não no fato de vir a ser Procurador-Geral da República, que era o chefe não só do Ministério Público naquela época, como também era o chefe da Defesa da União, porque não havia naquele tempo a Advocacia Geral da União. Eu desempenhei essa função durante pouco mais de 3 anos, quando, então, em 1975, fui nomeado pelo presidente Geisel para ministro do Supremo Tribunal Federal. Durante seu período no STF, o ministro esteve à frente de grandes julgados, deixando um legado de discrição e independência que primava por julgamentos técnicos, sendo considerado um civilista na Corte Constitucional. A contribuição do ministro Moreira Alves e seu legado são de inegável importância para a história e a consolidação do STF, sendo responsável pela instalação da Assembleia Nacional Constituinte em 1987. Essa contribuição tinha sido dada por um civilista a quem chamavam de conservador, quando na realidade era um civilista que tratou do direito público e principalmente fez com que se inovassem inúmeras questões que diziam respeito a esse problema de inconstitucionalidade das ações diretas. Esse problema de ser conservador ou não ser conservador é um problema muito relativo. Tanto que se diz, e já dizia Machado de Assis, que não há nada de mais conservador do que um liberal no poder. Não é? Só depois de formado é que começaram a falar em direito civil constitucional. Porque na época, naquela época não se tinha, não era, pelo menos não havia, quando direito civil era direito civil, independentemente de ser examinado claro, havia decisões de direito constitucional, mas não havia essa ideia de direito civil constitucionalizado, de modo que havia uma separação grande. Entre os seus principais julgados estão RE 94.462 de 82, que é uma referência nos estudos de prescrição e decadência do direito tributário. ADI 493 de 92, retroatividade máxima, média e mínima em contribuição à interpretação do artigo 5º da Constituição Federal, RE 226.855 de 2000, diferença entre a questão constitucional e infraconstitucional no direito brasileiro. E posteriormente, como juiz, eu que não tinha nenhuma tendência política, sempre considerei que não era fácil julgar questões de natureza política em tribunais que aplicassem exclusivamente o direito. Daí a razão pela qual me é difícil dizer hoje os sentimentos que eu tive naquela época. É uma justiça que apresenta dificuldades, dada a circunstância de que o problema eleitoral é um problema que acarreta muita paixão. E, consequentemente, com isso, é uma justiça que não é fácil de se exercer. O ministro Moreira Alves deixa seu marco no tempo e na história do direito brasileiro. Mas vai ser feita para mim? Confesso que não sabia. E, portanto, lá fora dos embates jurídicos que ocorreram nessa época, de grande transformação, eu queria agradecer a oportunidade que me dão de
focalizar comigo problemas do direito contemporâneo que existia muito menor ênfase do que ocorria durante o tempo em que eu exerci a profissão